3. Olá, gente, vamos então para a nossa segunda aula, depois desse cafezinho revigorante do Jorge. A Bia está de jejum, nem sabendo do banco, ficou ali. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui, pensando um pouquinho sobre o processo de aprendizagem, ainda falando sobre além do coração, certo? Lembrando que a aprendizagem é um processo, e esse processo nós estamos pensando de ensino e aprendizagem, ou seja, o professor ensina esperando que o aluno aprenda, e isso requer um processo. Ensinar é levar alguém a aprender, certo? É você conduzir, levar alguém a aprender, não é simplesmente transmitir conhecimento. Essa é a mais simples definição de aprendizagem, ou de ensino-aprendizagem. Existe uma relação básica entre ensinar e aprender. É o processo ensino-aprendizagem, algo conjugado, ligado por hífen. Ensino, aprendizagem. Os dois termos são inseparáveis. Se o aluno não aprende, isso significa que nós não ensinamos. Isso não é verdade absoluta. Às vezes tem alunos que têm dificuldade de aprender, certo? Por N causas. Mas via de regra, se você está numa classe, eu lembro que uma vez nós tivemos uma aula com um professor novo, que foi dar aula para a gente, aula de história da igreja. E ele deu uma prova, a maioria dos alunos foram mal. E aí eu cheguei para ele e falei, professor, eu acho que o problema está na sua maneira de ensinar. Porque se a maioria dos alunos foram mal, e até hoje a gente não teve esse índice de nota baixa nessa classe, né? E ele, mas é a maneira que eu ensino só se ensinar assim, o que ele falou, né? E achando que a gente tinha se dado por satisfeito. Eu praticamente não fiquei satisfeito com a resposta dele, né? É um professor que realmente conhecia bastante, mas teve grande dificuldade de transmitir aquela matéria para nós. Então, se você pega uma classe e a maioria da classe está tendo problema, talvez o problema seja você como professor, e não a classe como aluno. Então, quando o aluno não aprende, isso significa que, via de regra, nós não ensinamos. Ensinar é algo que diz respeito ao professor e aprender ao aluno. Existe uma clara distinção entre os dois conceitos em nossa língua. Nunca dizemos eu lhe aprendi, pois é impossível. E o aluno, é o aluno quem aprende, ao professor cabe ensinar, né? O meu neto vai falar assim para minha esposa, né? Ele não fala assim, você tem que me ensinar. Ele fala, papá, você tem que me aprender. Papá, você tem que me aprender. Porque não sabe ainda essa questão, né? Mas é isso, né? Então nunca dizemos, eu lhe aprendi. Eu lhe ensinei. Certo? Então o ponto central do ensino localiza-se primeiramente naquilo que o professor faz. E o da aprendizagem no que o aluno faz. Então veja que o processo de ensino e aprendizagem realmente só se concretiza quando há a prática. Quando o professor ensina a prática, quando o aluno mostra que aprendeu praticando aquilo. É no fazer, é na ação. Certo? Mas a eficiência de nosso ensino não se avalia com base naquilo que o professor faz, mas no que o aluno faz em decorrência da nossa prática didática. Então, a avaliação da aprendizagem está quando o aluno está reproduzindo aquilo que o professor passou, quando o aluno está praticando, não na prática do professor, não no conhecimento do professor, mas quando o aluno está praticando. Agora houve esse processo de ensino-aprendizagem, de aprendizagem, que o aluno está replicando, reproduzindo aquilo que o professor quis passar, certo?
Portanto, a mais simples definição de aprendizagem é modificar-se. Quando os nossos alunos estão se modificando, aí a gente lembra de Romanos 12:2. Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável de Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos. A transformação. Ele está se modificando, certo? Basicamente, aprender opera mudanças em nossa forma de pensar, sentir e agir. A aprendizagem significa que houve mudança na mente, nas emoções e na vontade. Quando alguém faz alguma coisa, mas não tem vontade de fazer, faz por obrigação, é sinal que ele não aprendeu. A gente tem que fazer as coisas por prazer e por saber que aquilo é o correto. Eu tenho que fazer porque aquilo é o correto, aquilo é o bom. O apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios e também aos Colossos, ele fala tanto para os empregados como para os patrões, mas ele fala para os empregados: olha, façam tudo o que os senhores pedirem, não apenas quando eles estiverem presentes, mas muito mais quando eles estiverem ausentes. E façam como se estivesse fazendo para o Senhor, e não apenas para Ele. É isso, não fazer por obrigação, mas por prazer, saber que aquilo é certo. Você faz porque é certo, não é porque alguém está pedindo, porque é obrigação. Essa é a verdadeira aprendizagem, certo? Essa é a lei do coração. Agora vamos para a sexta lei, que é a lei da motivação. O que é motivação? Pergunta para o Timaia que ele responde, né? Eu falo que o crente Timaia, conhece o crente Timaia? Tem um crente Timaia e tem o pastor Timaia. O crente Timaia é que ele está doidinho para sair da igreja e ele fica lá: me dê motivo para ir embora. Esse é o crente Timaia. Está dando motivo para ir embora, né? Já o pastor Timaia já conta: vou pedir para você ficar, vou pedir para você voltar. Mas aí, gente, o que é a motivação? Mais uma vez temos uma frase que não é do Jorge, mas é do John Milton Grovery. Ele diz: a mente humana, até onde a conhecemos, é uma força que funciona ativada por motivações. Um relógio pode bater as horas junto ao ouvido. Um objeto pode lançar sua imagem dentro de um campo visual. Mas a mente desatenta não ouvirá e nem verá. Então, às vezes, o aluno está lá na classe, o corpo dele está, mas a mente está vagando. Ele está no mundo da lua, né? O crente balão mágico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Ou está viajando na maionese. E às vezes, por quê? Porque o professor não motivou ele a estar em corpo, alma e espírito. A mente precisa ser motivada. Porque senão a gente não ouve, não vê, não presta atenção nas coisas. Passa despercebido. Certo? A lei da motivação consiste em descobrir e cultivar motivações humanas intrínsecas que estão dentro de nós, não apenas fora de nós. Existem aquelas motivações intrínsecas que estão dentro de nós, que precisam ser descobertas e motivadas e despertadas, e aquelas extrínsecas que são as de fora da nossa vida, mas que também a gente deve fazer uso delas. Mas principalmente quando o professor descobre algo no aluno e descobrir as suas aptidões, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, ele motiva o aluno a usar isso. Oh, que maravilha! O aluno vai ter prazer em estar lá na sala de aula, né? Vai ter prazer em ouvir aquele professor, quando ele motiva. A lei da motivação é a seguinte: o ensino será mais eficiente quando o aluno se encontrar adequadamente motivado. Então, na realidade, a lei da motivação é a junção dessas duas fases: descobrir e cultivar motivações, a
ponto de que o ensino se torne mais eficiente quando o aluno se encontrar adequadamente motivado. Então, se ele está adequadamente motivado, o ensino será muito mais fácil de ser vivido, praticado, repetido. O maior problema que ocorre hoje em educação é a falta de motivação para os alunos, de algo que os desperte e os estimule a ação. Então, por isso que o professor, logo no começo, além do professor, ele precisa conhecer muito bem o que vai ensinar e precisa conhecer muito bem a quem vai ensinar. Então, se ele sabe dos potenciais, do que aquele aluno gosta, o que o motiva, ele vai usar essas motivações para fazer com que o aluno realmente aprenda, tenha prazer e a sua mente tenha vontade de aprender. A motivação se dá em dois níveis. O primeiro é o externo, a motivação extrínseca, aquilo que eu falei. O outro é mais importante, a motivação interior, a intrínseca. Agora, se você consegue juntar esses dois níveis de motivação, maravilha. Quando a gente pensa em motivação, a gente pensa em estímulo. Nós precisamos estimular os nossos alunos e estimular os seus sentidos. A palavra estímulo no grego significa ter os deuses dentro de você. E nós, como somos cristãos, acreditamos que nós temos Deus dentro de nós. Então precisamos despertar essa ação divina que está dentro de nós para transformá-la em ação, em aprendizado. Nosso objetivo de aplicar a motivação extrínseca é ativar a intrínseca. Então você vai colocar alguma coisa de fora para que aquilo que está dentro do aluno desperte. Então, por exemplo, se você sabe que o aluno gosta de futebol e você vai usar alguma coisa de fora para estimular ele. Então, por exemplo, mas o que tem a ver futebol com matemática? Opa, legal, vamos lá. Olha, você sabe lá que o Jonathan gosta de futebol. Hoje nós vamos aprender matemática. Olha, o Jorge, olha, Jonathan, vocês que gostam de futebol, vem aqui. Aí você vai lá e desenha um campo, né? Olha aqui. Você já ouviu falar nos esquemas que os técnicos usam? Já fica atiçado, opa, é do que eu gosto. Você está trazendo coisa de fora, mas mexendo com ele. Os esquemas lá, você já ouviu falar no esquema 4-3-3? Já estou fazendo para matemática, mas usando o futebol para trazer para matemática. 4-3-3. Isso significa que você vai trabalhar a sua linha de defesa com 4 jogadores, sem contar o goleiro, né? Então você vai ter 2 zagueiros e 2 laterais. 4. Você vai trabalhar com 3 jogadores aqui no meio campo, né? Você geralmente vai trabalhar com um volante defensivo, desarmador, e mais outro volante que chega à frente, o armador, ou até mesmo um meio atacante. E aí você vai trabalhar com 3 atacantes, 2 velocistas pela direita e pela esquerda e um no centroavante. Então você está trazendo algo que o aluno gosta e ensinando aquilo que você quer ensinar, mas despertando, motivando aquilo. Mas é só futebol, as meninas não gostam de futebol. Opa! E agora, como é que eu vou agir? Como é que eu vou alcançar as meninas nessa história? Opa! Você que gosta de culinar, e você quer ensinar matemática. Você vai ensinar culinária. Professor, atualmente eu estou usando a matemática para fazer 5 minutinhos para cair ou não. Você vai cair ou não? Opa! Eu vou fazer a matemática.
A Bia está contente com matemática contigo, ela só falta um ponto para Palmeiras. E aí a gente era culinária, vamos lá. Olha, você vai fazer, a matemática está presente na culinária. Quando você vai fazer culinária, vai fazer um bolo, dá presente lá. Olha, são 2 claras de ovos, são 2. Você vai colocar 200 gramas de farinha de trigo. Então você está usando a matemática disso. Ah, mas ele gosta de música. Opa, música! Você já viu as músicas? Nós temos os compassos. Nós temos o que mais na música, né? Nós temos os acordes. Você vai usar a matemática. Então, tudo isso você vai usar para despertar o interesse do aluno, para motivar naquilo que você quer ensinar. É a motivação extrínseca para ativar a motivação intrínseca que está dentro dele. Seria bom que pudéssemos penetrar no interior do aluno para descobrir o que é que desperta o interesse dele e em seguida utilizá-lo, mas não podemos. Então temos que atuar exteriormente, objetivando atingir o seu interior. Olha isso aqui, ó. Infelizmente não podemos penetrar na mente dele, mas existe outra maneira de você descobrir. Se o professor, com aquele laço de afetividade que alcança o coração do aluno, visita o aluno, tem o diálogo aberto, permite que o aluno converse com ele de igual para igual, não o desrespeitando, mas ao mesmo tempo valorizando o potencial do aluno, então você vai descobrir o que motiva o aluno, o que faz vibrar e também aquilo que o desmotiva. E você vai conhecer muito bem ele. Uma forma de motivar os alunos é estruturar corretamente a experiência de atividades. De aprendizagem, perdão. A gente aprende isso na aula, na captação também, principalmente na transmissão, colocando tarefas, atividades para eles fazerem. A aprendizagem se dá em 4 etapas. A primeira é a da exposição, onde colocamos o aluno em contato com o assunto que pretendemos lecionar. Nós vamos expor. Expor, né? A ideia é que é pôr para fora, né? Para fora. Então, aquilo que está dentro de você, você vai colocar para fora. A segunda é a demonstração. Nela apresentamos exemplos práticos. Como? Demonstrando nós mesmos. Os alunos precisam ver-nos em campo, batalhando, aplicando essas verdades em nossa vida. Então lá o professor vai dar aula de violão, ele coloca lá, desenha o braço do violão. Você vai fazer o acorde de dó, né? O Jorge que é bom nisso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6 cordas, é isso? Aí tem lá o braço. Aí você, o acorde de dó. Você vai colocar um dedo aqui na segunda corda. Qual é o outro dedo, Jorge? Aqui? E aqui assim? Assim? Vamos supor. É o Mi. É o Mi? Acho que não. Sei lá. Bom, então isso você demonstrou aqui. Você falou, coloca o primeiro dedo, já tem os traços aqui também, né? Agora, como é que você vai demonstrar? Você vai pegar o violão, você vai colocar o dedo lá, você vai mostrar para ele, tá vendo? Você está agora demonstrando. Só que depois você vai fazer com que ele replique. Pega o violão aí. Aí você pega o dedo dele lá, coloca aqui, opa, tá vendo? Você montou um acorde de dó. Certo? Porque se você ensinar um acorde de dó sem demonstrar, aí dá dó, né, gente? Não vai aprender, né? Então, nosso objetivo é aplicar motivações dessas. Uma forma de motivar os alunos é estruturar corretamente a experiência da aprendizagem. A aprendizagem se dá em 4 etapas. A primeira é a exposição, onde nós colocamos o aluno em contato com o assunto que pretendemos lecionar. A segunda é a demonstração. Nela apresentamos exemplos práticos. Como? Demonstrando nós mesmos. Os alunos precisam ver-nos em campo.
batalhando, aplicando essas verdades em nossa vida. Isso vale para a aula de violão, mas também vale para a aula de culinária, tá, gente? As etapas 3 e 4 consistem em atividade prática, mas em condições diferentes. Na primeira, o aluno vai praticar uma situação controlada. Depois terá de fazê-lo sem supervisão em situações reais. Então, olha, o professor foi lá, colocou o dedo do aluno, viu, ele mostrou. Agora você vai pegar lá, começa lá, vamos ver se essa sai no som limpo. Oh, agora começa a tocar. Certo? Ele está lá sendo supervisionado. Mas quando ele começar a fazer isso no dia a dia, lá no culto, em algum lugar, começar a tocar, se apresentar no concerto, opa! Já está usando isso no dia a dia. Então essa é a quarta fase, né? Nas etapas de aprendizagem. Exposição, demonstração, atividade prática e controlada. Certo? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Então vamos agora para a nossa sétima e a última lei do ensino. É a lei da preparação prévia. Isso é muito importante, gente. Deixamos por último, né? Mas você vê, preparação prévia. Deixamos por último, mas na realidade é antes. Isso significa que antes do professor lecionar, ele precisa se preparar para lecionar. Mais uma vez, John Milton Gregory diz o seguinte: há muitos professores que vão para a sala de aula totalmente despreparados ou preparados apenas em parte. São como mensageiros sem mensagem. Falta-lhes a energia e o entusiasmo necessários para produzir os resultados que, centralizado por direito, devemos esperar no seu trabalho. Presta atenção nessa declaração. Há muitos professores que vão para a sala de aula totalmente despreparados ou preparados apenas em parte. São como mensageiros sem mensagem. Você fala com mensagem? O que você veio trazer aqui? Ah, vim trazer uma mensagem. Qual é a mensagem? Ah, não sei, eu esqueci, não tenho certeza. Falta-lhes a energia e o entusiasmo necessários para produzir os resultados que, centralizado por direito, devemos esperar do seu trabalho. A lei da preparação prévia consiste em preparar o professor para ensinar e o aluno para aprender. Então, a gente fala que o professor ensina mais antes da aula. Porque se ele vai dar uma aula, geralmente lá de 2 horas, 1 hora, ele tem que passar a semana toda estudando. Até aquilo se tornar uma verdade na vida dele. E que ele saiba todas as implicações e aplicações daquilo. É ele procurar se colocar na mente do aluno e falar: bom, se eu estivesse sentado, quais perguntas eu faria para o meu professor a respeito disso? Aí ele anota as perguntas. E depois vai procurar a resposta para essas perguntas. Porque fatalmente os alunos irão perguntar. E ele já estará preparado para responder essas perguntas. Certo? Mas ao mesmo tempo ele também se prepara para fazer com que o aluno aprenda. Olha, quais são as dificuldades dos meus alunos? Olha, o Jorge é mais lento para aprender. Como é que eu vou fazer para ele aprender? Janel é muito mais esperta, ela aprende muito rápido. E vai chegar uma hora que ela vai ficar ociosa. Como é que eu vou fazer para conciliar isso aqui? Opa, uma boa ideia. Eu vou transmitir a aula. E assim que a Janel aprender, eu vou pedir para ela ajudar. Ir lá falar com o Jorge. Ela vai se interessar. Opa, está sendo útil. E o Jorge, ao mesmo tempo, o professor está se preocupando comigo, está pedindo para alguém me ensinar. Você vê como é que você trabalha essas coisas? Mas antes você está preparando, está pensando nisso.
Além da preparação prévia, é a seguinte: o processo do ensino-aprendizagem é mais eficiente se tanto o professor como o aluno estão previamente bem preparados. Isso tem a ver com um dos maiores problemas que os professores enfrentam. Os alunos chegam à sala de aula frios. Por isso, um bom professor, quando termina a aula, ele vai passar tarefas para o aluno fazer, tarefas motivacionais a respeito daquilo que ensinou, para que na próxima aula ele já comece a aula despertando o aluno para mostrar que aprendeu. Ou para mostrar que, às vezes, eu não aprendi, professor, tive dúvida. Opa, então, falhamos, vamos trabalhar mais um pouquinho nisso aqui, estamos tendo alguma dificuldade, vamos melhorar isso aqui. Então, o aluno vai preparado para aprender, para esclarecer suas dúvidas. Está motivado. Uma forma alternativa de trabalho para se obter maior proveito do tempo de aula é não esperar pelo início da aula para despertar interesse dos alunos. Vamos antecipar isso, para que quando os alunos chegarem na sala, já venham com a mente em ação. Então é só continuar. Lembra quando nós demos as 4 fases da aula? A primeira fase qual que era? Captei a vossa mensagem, amado mestre. Captei a vossa mensagem. Qual que é? Captei a vossa mensagem, amado mestre. Vocês não captaram? Vocês estão com problema de captação aí, gente. A primeira fase da aula é captação. Captar. Despertar. Então lembra? O aluno já chega na sala de aula, já tem alguma coisa diferente, tem um aviso no quadro, tem um bilhete, alguma coisa na carteira dele, alguma coisa para já despertar o interesse, você está captando. Essa é a primeira fase. Então, ó, os alunos veem com a mente em ação, então é só continuar. E assim, quando se encerra a aula, eles próprios terão descoberto as respostas de suas perguntas, bem como a solução para os seus problemas. E se sentirão motivados a continuar estudando o texto, ou sozinhos, ou em companhia de outros. Então, essa é a lei da preparação prévia. Não é chegar simplesmente lá e despejar conteúdo. Se prepara com antecedência. Eu, hoje, antes de vir para cá, tem essa apostila aí, mas eu pensei assim, como é que eu vou melhorar? Eu vou jogar isso no PowerPoint e fica mais fácil para os alunos visualizarem. Então eu fui lá, cheguei aqui trabalho para preparar, cheguei aqui mais cedo, dei uma olhada para preparar, para dar show. Isso é preparação prévia, certo? Além da preparação prévia, constitui a base para se dar tarefas para casa. Meditemos sobre 3 vantagens de tarefa para casa. Lição de casa, que a gente fazia antes da escola, né? Que hoje ele faz. Escola bíblica dominical, não tem lição para casa, né? Tem sim as respostas, que ninguém responde. Os professores cobram, né? Mas não era só aquela resposta, seria interessante dar uma lição para casa. Né? Eu falo que na escola bíblica dominical, nas nossas igrejas, ninguém repete de ano, né? A gente não faz avaliação. Mas tem um versículo de segunda a sábado, não é? Tem o quê? Tem um versículo Os versículos, de segunda a sim. sábado. Sim. Quer dizer que todo dia você tem um versículo para ler. Então, mas isso é só leitura. Isso não se torna tarefa se você não cobra. Ó, seria o seguinte, nós temos os versículos de segunda a sábado. Então eu quero que na aula que vem a Nilma vai falar um pouquinho a experiência que ela teve nessa segunda-feira lendo aquele versículo. A Kelly, terça-feira, o Jonas, quarta-feira, a Elisângela, quinta-feira, o Mazinho, sexta-feira, o Jorge, sábado, no domingo a Bia. E cada um vai se sentir útil, a tarefa você cobrou, certo?
Ele está vivendo a lição durante a semana. Então, primeiro aqui, gente. Quais são as 3 vantagens de dar tarefa para casa? Primeiro, a tarefa coloca o pensamento em movimento. A tarefa é uma espécie de aquecimento mental. Quando a aula começa, a mente do aluno já está pré-aquecida, né? O jogador não entra em campo assim, né? Ele se aquece primeiro. Na aula deveria ser a mesma coisa. Segunda vantagem, o aluno passa a ter um ponto de partida. A tarefa é a base sobre a qual o professor pode edificar a lição. Conhecendo a passagem previamente, o aluno já percebe as dificuldades dela, as questões que aborda e como ela se aplica em sua vida. Já tem indagações sobre o assunto, sua curiosidade está despertada. E quando eu digo aqui, o aluno passa a ter um ponto de partida, não só o aluno, o professor também. Via de regra, ele vai começar a aula revisando as tarefas que foram dadas para a semana. Como eu falei, olha, hoje, como é que foi a leitura de terça-feira, Kelly? Foi terça-feira que eu dei para você? Quinta? Como é que foi? Foi terça mesmo? Então, compartilhem com a gente. Olha que bom! Como é que foi a terça-feira da Kelly? Vamos ver a segunda-feira da Neuma. Vamos ver a quinta-feira da Elisângela. Vamos ver o domingo da Bia. Então, isso serve tanto para o aluno quanto para o professor. Já é um ponto de partida para a aula. O aluno aprende a estudar a lição independentemente. Ele não fica só ali dependendo do professor. Simplesmente revisão para ler a lição. Porque está oxigenando o cérebro com aquela lição, trabalhando ela durante a semana. Esse é o principal benefício de uma tarefa bem elaborada. O aluno cria o hábito de não apenas ouvir o ensino da lição, mas de estudar no início. Quando ele aprende a pegar a revista e pegar aquelas canetinhas para marcar textos, você marca. Não só marcar, que chama a atenção, mas também colocar dúvida, colocar interrogação. Não entendi isso. Vou pesquisar no dicionário. Não consegui, vou perguntar para o professor. Professor, na lição, no tópico 3, o autor fala isso aqui, eu não entendi. Dá para você explicar? Olha aí, mostrou que ele estudou. Está com dúvida? Isso é um ponto bom. Para fazer com que os outros participem também. Essas são algumas vantagens de se colocar a tarefa em casa, certo? E a gente fica por aqui. Vocês querem, acenda a luz aí, querem fazer alguma pergunta sobre isso, gente? Alguém já tem aí marcado quais são as 7 leis do ensino? Eu tenho. Vamos lá, Nico, fala pra gente. Primeira? A lei do professor. Isso. Segunda? Lei do ensino. Terceira? Lei da atividade. Quarta? Lei da comunicação. Quinta? Lei do coração. Sexta? Lei da motivação. E sétima? Lei da preparação. Então, veja se você pegar todas essas 7 leis e ver o significado delas e começar a trabalhar, vocês vão ver, com certeza, como a aula de vocês vai melhorar, como os alunos de vocês vão se entusiasmar em ouvir vocês e como vocês vão aprimorar a capacidade de vocês como professores para ensinar, tá bom? Deus abençoe vocês. A semana que vem estaremos aqui novamente. Aí nós vamos usar o apostolado de vocês. Agradeço vocês aí por darem a oportunidade para a gente trabalhar. Eu acho que isso aqui é um ensino fundamental para vocês, nessa material, contando para vocês a mais do que a apostolado, certo? Deus abençoe.